céu. Santificado seja o teu nome, em favor de todos, ó Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, em favor de todos nós. Onde nós não tem nenhum defeito, qual de nós não tem uma atitude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado de. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Diga a todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar, no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham e não usam mal a liberdade. O mestre falou, sede perfeito, e nos ensinou essa lição. E somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Diga a todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar, no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Diga a todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar, no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se prende no peito. Toda vez que eu sinto essa luz, eu mão a minha mente, o meu corpo. Pareço flutuar quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto aqui dentro do meu coração. Vai
vai crescendo um sentimento diferente de tudo, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. Que o mundo inteiro é alegria, colorindo numa dor de manhã. Quase grito de tanta felicidade, que meu sorriso não demora a despontar. Quando eu penso em Jesus, só quero amar. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Rose. Hoje vou estar aqui na condução da reunião pública. Muito bom essa harmonização, e é importante para a gente estar em sintonia com a espiritualidade, para receber o tratamento, para estar realmente em sintonia aqui na nossa sala virtual da reunião pública de quinta-feira, graças a Deus, né, que nós temos esse grande recurso. Se quiserem conhecer as atividades da nossa casa, é só entrar no site www.ceidal.org.br. Lá tem todas as atividades da nossa casa, as atividades assistenciais que são tão importantes para todos nós, né? E lá tem tudo escrito direitinho, dia, horário, qual é o trabalho, e nós estamos sempre precisando de trabalhador. Então, sejam todos bem-vindos, se alguém quiser trabalhar conosco. Se quiser fazer algum curso na casa, também lá tem todos os cursos que nós estamos oferecendo e todos os trabalhos. Sejam todos muito bem-vindos sempre. Sobre a água frutificada, espero que todos já tenham pego a água, a garrafinha, né? A garrafinha de água, o copo, a jarra. E é bom lembrar também que essa água ela é individual. Por quê? Porque a espiritualidade coloca um remedinho que nós estamos precisando, que nós necessitamos. E cada um tem uma necessidade diferente, né? Não pode ser uma garrafa para a família toda, é bom fazer a garrafinha para cada um. Se tiver o marido, o filho, alguém que esteja precisando desse remedinho, é o remédio homeopático da espiritualidade. Eles colocam todos aqueles elementos na água, né? Eu acho que vocês já ouviram bastante sobre as transformações das moléculas da água, eles trabalham trazendo os elementos da natureza para nós e para a nossa família. Lembração que eu já falei sobre a nossa querida Mariane, né? Com a vozinha dela tão gostosa de se ouvir. A prece inicial, o Haldane, nosso companheiro da nossa casa, e o palestrante, nosso querido companheiro, amigo de trabalho, o Edmur, trabalhador da nossa casa também, né? Virtual. A fluidificação das águas e a prece de encerramento, que vai ser o Vôlei que vai fazer para nós. Tá certo? Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Itens 7 e 8. Aprendeste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, não vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aqueles que vos queiram tomar emprestado. São Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 42. O preconceito do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, e o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia, olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio Cristo e disse,
retribuí o mal com o bem, e disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. E que assim seja. A todos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Convido a todos a sentar numa posição confortável. Imaginemos a figura do nosso Mestre Jesus, o Senhor amigo. Oremos então, meus irmãos. Dai-me a tua mão, Senhor. Dai-me a tua luz. Que a tristeza nunca tome posse do meu coração. Que eu saiba sempre, diante de todas as dificuldades da vida, conservar a alegria. Que os meus desejos estejam sempre diante de ti e que tua luz penetre a minha mente, iluminando-a pelos teus caminhos. Que os meus olhos possam sempre enxergar tudo que é de teu agrado. Que os meus familiares, meus amigos e companheiros sejam fiéis a ti sem desanimar. Senhor Jesus, amigo nosso de todas as horas, tu que nos ensinaste, onde uma ou mais pessoas estiver reunida em teu nome, lá estará, e pedimos que abençoe este espaço virtual e que o amor seja o mais puro sentimento. E que assim seja. Edmur, boa palestra. Mas nós vamos conversar um pouco a respeito desse tema que, assim, que aparece para nós como uma grande revolução do Cristo, né? Tudo aquilo que nós acreditávamos até a chegada do Cristo foi praticamente desmoronado com essas palavras dele. Nunca se imaginava que a gente ia chegar para uma pessoa e se colocar humildemente como ele se colocou, né? Foi algo, vamos dizer assim, revolucionário, se é que a gente pode colocar dessa maneira, né? Porque oferecer a outra face, como ele coloca no Evangelho, era algo impensável para toda e qualquer raça que se imaginasse dominadora. E os judeus daquela época de Jesus não eram diferentes, né? Eles esperavam um Messias completamente diferente daquele Cristo que chega para eles ali, se apresentando com humildade, né? Se apresentando com a brandura, com a serenidade. Ele, apesar de falar baixo, todos ouviam, né? É algo assim impressionante. Como ele conseguiu lá no Sermão da Montanha falar tantas pessoas e todos ouviam claramente o que ele falava. Nenhuma menção fala que ele gritava, que ele se expressava aos berros, nenhuma citação dos apóstolos, né, que vem após ele, fala isso. Ele tinha a brandura nos lábios e a serenidade. Mas o que a gente entende, pessoal, quando ele fala oferecer a outra face, né? Para nós é algo assim inconcebível ainda, para mim pelo menos, né? A gente exercer essa humildade, né? E Joana de Ângeles, ela coloca no livro Nascente de Bênçãos, quando ela trata desse problema da irritabilidade, né? Ela fala que a criatura humana ela tende a encontrar-se sempre armada, numa posição defensiva, aguardando motivo real ou imaginário para colocar para fora a sua agressividade. Joana está falando para nós, nesse século, né? Apesar de ela ter escrito o livro no século passado, acredito que a gente não mudou tanto assim, né? A gente ainda tem isso. Quando alguma pessoa que a gente tem qualquer tipo de desgaste com ela apresenta um argumento, qualquer argumento que seja, pessoal, observem como que nós ficamos. Nós já estamos esperando alguma coisa de mal daquela pessoa. Então nós vamos ter problemas sérios de audição, de discernimento. Nosso discernimento vai ficar prejudicado, porque a gente não ouve o que a pessoa está falando.
Porque aquela pessoa já se apresenta para nós como uma trava. Aquilo não adianta. Tudo que ela falar, a gente vai colocar um pequeno obstáculo e aquilo, muitas das vezes, não se reflete. Então, essa dificuldade que nós temos, né, ela mostra para a gente que sempre, na maioria, ou pelo menos na maioria das vezes, nós nos comportamos como vítima do destino, né? O destino está pregando uma peça para nós. E isso reflete no nosso corpo físico, das mais diversas formas. Descarga de adrenalina, né? Batimento cardíaco aumenta, pressão aumenta, o suco gástrico começa a se formar de uma maneira mais intensa. Tudo isso reflete no nosso corpo físico. Por quê? Porque uma pessoa se apresentou para nós, qualquer que seja essa apresentação, com um argumento qualquer que seja ele. E se nós não temos afinidade, a gente responde, o nosso corpo responde dessa maneira. Então, não resistir ao mal, né, que outra pessoa queira fazer, não quer dizer que nós precisamos investir contra aquela pessoa. A proposta de Jesus é simplesmente não revidar na mesma sintonia ou com a mesma violência. Ele propõe para nós que a gente respire um pouco e ouça aquilo. Porque, na maioria das vezes, os argumentos que outras pessoas, principalmente os nossos inimigos, principalmente aqueles que não se afinizam conosco, são argumentos muito bons, porque eles nos observam sem a nossa máscara. Muitas das vezes é algo injusto, realmente, mas é muito importante que a gente ouça, para que a gente possa avaliar como nós somos vistos por outras pessoas. Então, a proposta é que nós consigamos vencer o mal de forma pacífica, demonstrando para o outro que nós não estamos acolhendo esse mal. Estamos ouvindo, vamos ponderar, mas acolher não. E nós não podemos acolher, né? Joana fala para nós também, em outra obra, né? Jesus e o Evangelho. No capítulo que ela fala sobre a vingança, né? Ela nos esclarece, né, que a proposta não é não resistirmos ao mal que nos queiram fazer. Oferecer outra face é não se colocar na posição de vítima. Porque, na maioria das vezes, essa posição de vítima que nós nos apresentamos, ela representa uma patologia do nosso ego. Ela coloca isso. É uma patologia, é uma doença do nosso ego. Insubordinado. Nosso ego não aceita a dor, que é fundamental para o nosso crescimento. Nós nos apresentamos como injustiçados diante das circunstâncias. Então, alguém vem, coloca o dedo na nossa ferida, mostrando aquela ferida. Não, eu não tenho essa ferida. Não é minha essa ferida. Né? Então, essa dificuldade que nós temos de nos aceitarmos como discípulos de Jesus, na sua asepsia maior, na sua proposta maior, é justamente essa, né? É muito difícil para nós. É difícil e é, de um certo modo, compreensível, porque quantos e quantos anos nós viemos errando, acumulando erros, né? Agindo com o outro, utilizando a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Se alguém me fez mal, eu vou fazer mal. Isso está intrínseco em nós. E o Espiritismo, juntamente com toda a literatura que oferece, vai mostrando para a gente as alternativas que nós temos a essas propostas. Nós temos diversas alternativas. A princípio, a única que a gente vê é essa. Alguém me fez mal, eu vou fazer mal para ele, não na mesma proporção, de uma maneira superior, para que ele entenda quem é que manda na parada. E é isso que muitas das vezes a gente faz, né? Então, apresentar outra face é não vingar-se, não retribuir o mal com o mal. Logicamente, nós vamos salvaguardar, ou seja, nós vamos nos
permitir o direito de defesa, né? Nós vamos nos permitir o direito de defesa, mas sem revanche. Porque a questão central desse ponto que nós estamos discutindo é o que isso reflete em nós. O que quando eu me coloco de uma maneira refratária, né, querendo fazer ao outro aquilo que ele me fez, o que gera para nós? Nós sabemos. Inimizade de outras pessoas, desconforto para nós, nos lugares que a gente chega, que aí a pessoa vai virar a cara para a gente. E as vibrações, pessoal, as vibrações são incontestáveis hoje. Quando nós chegamos e uma pessoa não se afiniza por a gente ter feito algo de mal para ela, aquela vibração, ela nos atinge, principalmente se estivermos na mesma sintonia. Nós estamos na mesma sintonia, é como se fosse um rádio, numa estação bem sintonizada. Lá no tratamento da nossa casa, né, quando a gente faz aquele tratamento, que a gente fala sobre obsessão, a gente coloca essa questão. O obsessor, isso pode ser encarnado ou desencarnado, ele vai atuar através da nossa sintonia. Não adianta eu querer ouvir a rádio executiva se eu vou sintonizar na Terra FM. Eu não vou ouvir a executiva. Não vou. Eu vou ouvir a Terra, porque é aquilo que eu sintonizei, né? Então, aquele que busca colocar os valores espirituais acima dos valores materiais, sabe que isso é mais difícil pela nossa imperfeição moral. Exige mais coragem, muito mais coragem da nossa parte. Então, suportar um insulto em vez de revidar é muito mais difícil. Mas é essa a proposta. É esse exercício que o Evangelho segundo o Espiritismo, né, o Evangelho de Jesus, em toda a sua sepsia, traz para a gente. Em toda essa concepção que ele tem e toda a sua doutrina, está vinculado nisso. Então, é algo que a Joana de Ângeles, nos seus livros, coloca para a gente e traz a reflexão de diversas maneiras. A Joana de Ângeles, ela trata de cada um de nós como uma grande psicóloga, né? Primeiro porque ela coloca a mão na ferida, ela mostra onde nós estamos errando, mas com muito carinho, né? Como uma possibilidade da gente se transformar, sem sofrer tanto, né? Então, esse ponto, essa irritabilidade que nós temos, muitas das vezes constante, ela vai destilando um fel nas nossas relações sociais. Cria antipatia, né? Aumenta o grau de exigência nosso para com outras pessoas, e a gente vai se isolando, vai ficando à parte, a gente vai se colocando à parte da sociedade. Só a nossa maneira de pensar que vale. É só o jeito que eu quero que funcione, o jeito do outro não vai funcionar. E isso nós precisamos mudar em nós, né? Nós vamos nos tornando solitário. Então, essa maneira impositiva que nós temos, muitas das vezes, de não tolerar o outro, é algo que a gente precisa também repensar no nosso dia a dia. Porque não é só aquele que está encarnado ali na nossa frente, que está conversando conosco, que vai refletir e vai vibrar contra nós, vai atuar em nós. Mas todo um rol de espíritos, vários espíritos vão estar ali também naquela mesma sintonia. E esses espíritos desencarnados, muitas das vezes, nos conhecem profundamente. Conhecem os nossos vacilos, aonde a gente, quais são os nossos defeitos, aonde é fácil da gente cair. Então, é algo que a gente precisa se precaver, se vacinar. E para quem consegue entender que nós somos espíritos imortais, numa trajetória evolutiva constante, através de várias reencarnações, se a gente consegue vislumbrar isso, a gente consegue entender um pouco melhor Jesus. Que a gente
determinou está longe de nós. Jesus não está longe de nós. Jesus nunca partiu, ele sempre esteve ao nosso lado. Ele comprovou isso através da ressurreição. Ele voltou lá. Tomé, meu amigo. Põe a mão aqui, ué. Olha aqui para você ver. Estou vivo aqui. E ele ainda traz de presente para nós os seus discípulos com suas histórias, mostrando a real oportunidade que nós temos de crescer, desenvolver, né? Então, nos dias atuais, ainda para nós é muito difícil resistir às provocações dos outros. Nós somos assaltados diariamente com sugestão falsa de superioridade, vaidade. Daí a gente nutre fantasia de privilégio. Nós nos consideramos melhores do que os outros. Então é fundamental que a gente faça um autoexame, que a gente busque o nosso real valor. Nós somos valorosos, porque nós temos toda uma história, né? Uma história de crescimento, né? De várias e várias encarnações, né? Eu sempre falo isso, que hoje nós estamos na nossa melhor versão. Nunca estivemos tão bem como estamos agora, partindo do princípio que nós estamos evoluindo constantemente. Se estamos evoluindo constantemente, nós podemos, no máximo, estar igual a gente estava. Às vezes parado, mas nunca pior. Nós estamos melhores, velho. Então, essa questão de oferecer a outra passe é justamente uma escolha que a gente faz. Em muitos desenhos animados, antes a gente via aquela figura no Tom e Jerry, no Pateta, né? Que aparecia um anjinho do lado esquerdo, um diabinho do lado direito, e um ficava falando, né? No ouvido dele, faz isso. Não, o outro fala, não, pai, não faz isso, segura a onda e tal. Nós ainda somos essa figura. De um lado a ética, do outro lado a corrupção. De um lado o bem, do outro lado o mal. Ainda temos essa possibilidade. E isso é algo que a gente precisa trabalhar, né? O mal, ele tem que ser combatido, mas de uma maneira harmônica. Nós precisamos trabalhar melhor essa maneira de combater o mal, com mais serenidade. Então, muitas das vezes, esses golpes que a gente recebe, né, dos nossos irmãos que estão à nossa volta, aqueles companheiros aí, eles sinalizam para a gente o que está errado em nós. Nós precisamos aproveitar. Olhar isso de uma maneira didática, uma maneira mais proveitosa para nós. Então, quando uma pessoa fala que a gente fez isso, que a gente fez aquilo, que a gente é bandido, peraí, o que tem no fundo de verdade? Para isso, a gente tem que estar disposto a assumir uma crítica externa, de avaliar, né? Jesus falou para a gente que o reino dos céus é para os mansos e pacíficos. O que a gente quer? A gente quer o reino dos céus ou a gente quer essa realidade aqui? Então, a mansuetude pressupõe que nós precisamos mudar o nosso padrão vibratório. É fundamental que a gente mude o nosso padrão vibratório. E aí, pessoal, para que a gente possa ir chegando no final, né? Oferecer a outra face significa não revidar, não exaltar a ofensa, dando-lhe uma importância que ela não tem e recebendo ela com humildade. É entender, aproveitar aquela maneira, né? Maneira que se apresenta para nós, de maneira que a gente aproveite realmente aquela lição. Então, os tempos estão chegando, né, que nós vamos ser reconhecidos como cristãos mediante aquilo que a gente faça. Nós não vamos ser reconhecidos por ser cristão por pendurar uma cruz no pescoço.
por colocar uma camiseta escrito paz, né? O amor constrói, a gente pega, põe aquela camiseta bonita, um Cristo estampado no peito, e aí nós somos reconhecidos por ser cristão. Olha lá, ali vai um cristão, ó. Por quê? Porque ele está carregando o Cristo ali no peito. Não é essa a proposta do Cristo, né? Não é essa a proposta. A proposta dele é que a gente seja reconhecido como seguidor dele por aquilo que a gente faz. É fácil? Não é fácil. Não é fácil da gente fazer isso. Com certeza é muito difícil, né, pessoal? Eu queria finalizar, assim, uma colocação interessante, que é uma reflexão, talvez, do primeiro autor cristão a produzir uma obra literária, né? Ele viveu no ano de 160 depois de Cristo, é conhecido como Quintus Tertulianus, né? E ele coloca uma reflexão pequenininha, mas eu acho que, assim, muito proveitosa, né? Ele fala o seguinte: se você quer ser feliz por um instante, vingue-se. Se você quer ser feliz para sempre, perdoe. Só isso. Essa é a proposta. É fácil? Não é, pessoal. Não é fácil. Se fosse, seria bom demais, né? Mas não é. Onde que a gente vai buscar essas ferramentas? Através do que a gente está fazendo aqui agora. É ouvindo o Evangelho de Jesus, como a Rose falou, participando de um trabalho voluntário, né? Aonde quer que você vá. Nossa casa, ela oferece diversos trabalhos voluntários. Diversas atividades assistenciais que vão levar a cesta àquele mais necessitado, né? Que vai coletar alimentos e depois distribuir, que vai levar o evangelho através da divulgação, vai levar o lanche fraterno. Nós temos um trabalho que acontece toda sexta-feira, às 18 horas, lá na nossa casa, na T2 com a Rua Campinas, é o trabalho do lanche fraterno. Todos vocês que estão aí estão convidados a participar toda sexta-feira, às 18 horas, lá na esquina da Rua Campinas com a Avenida T2. Nós estamos lá. O que a gente faz? A gente prepara o lanche fraterno, né? Que é um pãozinho com soja dentro, que é uma delícia, quem já participou aí pode falar. E a gente leva para os hospitais, para aqueles paizinhos que estão lá fora do hospital, às vezes, todos 2 dias esperando o filho, ou esperando a esposa. Leva para aqueles que estão sofrendo na rua. E isso alimenta não só a parte material, mas também a parte espiritual. Igual a essa atividade, nós temos várias outras. Nós temos o Infortúnio Oculto, nós temos o Bazar, que acontece de 2 em 2 meses. Então, são várias as atividades assistenciais. E como a Rose falou também, as atividades doutrinárias. Se você quer conhecer um pouco mais do Espiritismo, entender, entra no nosso site, faça contato com a gente. Vou pedir para a Mariane fazer uma musiquinha para nós, continuar em harmonia, em sintonia. E logo após a música, o Vone fará o passe virtual e a fluidificação das águas. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Um deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou.
responsável tu és pelo que cativou num deserto tão só. Pedro e homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vamos então, nesse instante, meus irmãos, procurar uma posição tranquila, confortável, relaxante para o nosso corpo físico. Elevar os nossos pensamentos até Jesus, o nosso mestre querido, o nosso companheiro de todos os momentos, para que possamos estar em sintonia com toda a equipe de trabalhadores, tanto do plano físico como do plano maior. Procuremos fazer uma respiração bem profunda, pausada, nos encher os nossos pulmões de ar. E assim, sintamos nesse instante, meus irmãos, está sendo retirado de nós todo o cansaço do dia a dia, as dores do nosso corpo físico, que todos nós temos, os pensamentos que de alguma forma atrapalham a nossa condição. Está sendo feita uma grande asepsia em nós. E agora, com os nossos corpos leves, tranquilos, vamos receber a energia magnética que vai restaurar as nossas células, modificando a condição do nosso corpo físico, para que possamos suportar a nossa jornada diária e vencer as nossas tribulações encarnatórias. Sintamos agora o nosso corpo totalmente cheio de energias. Um bem-estar muito grande toma conta de cada um de nós. Os nossos irmãos agora buscam na natureza, nas florestas, no sol, as energias balsâmicas, regeneradoras, que são agora derramadas sobre as nossas árvores. Elas se transformam agora em medicamento salutar para a cura de todos os nossos males, de todas as nossas dores. E assim, meus irmãos, ao encerrarmos mais essa tarefa bendita, é o momento de agradecer a Jesus por essa oportunidade em nossas vidas, de receber esse tratamento, de receber os ensinos através do Evangelho, do Mestre, que acalmam o nosso coração e que nos fazem refletir sobre a nossa caminhada. Mestre amado Jesus, que a tua luz, Senhor, possa continuar conosco durante toda essa semana. E que na próxima semana possamos novamente estarmos reunidos neste canal em seu nome, para mais uma vez aprender sobre os seus ensinamentos. Que a tua luz e o teu coração permaneçam conosco por toda a eternidade. Graças a Deus, e assim seja.